988916500. Bom dia pra você. Da Rádio Clube. Tudo de bom. E o seu dia seja Uma beleza. cheio de alegria. De fantasia que deseja o pessoal aqui Da Rádio Clube. Olá, amigos do esporte de Guaxupé, de toda a região. Forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rolam pelo Brasil e pelo mundo afora. Vocês conferem conosco hoje, 27 de outubro de 2021, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo, comandando a nossa parte técnica hoje, a eficiente aí, é a Giovana Trajano. Martinho Pedro de Assis, Marcos Salomão, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João Augusto, bom dia, Marcos Salomão, bom dia, Giovana, hoje nos botões eletrônicos e também um bom dia especial aos ouvintes da 106,5, sábado, uma quarta-feira aí meio nublada, né, começando uma chuvinha, muito bom isso aí, mas nós vamos com o esporte. Bom dia, João, bom dia, Martinho, bom dia, Giovana, e bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Já iniciando, como sempre, nosso foco, notícias locais. A gente está recebendo aí mensagens, né, dos dirigentes, dos representantes das equipes amadoras nos seus jogos amistosos, jogos treinos, né, e também os cinquentão aí para este final de semana. Amanhã a gente estará trazendo todos os detalhes, todos os compromissos firmados, né, com as equipes aí amadoras da cidade de Guaxupé e também da região, município também da região. A gente fica contente, né, em divulgar o seu trabalho, falar da sua equipe, dos seus jogadores, dos seus marcadores de gols, né? Enfim, então a gente pode mandar para a gente, nós temos o prazer imenso em anunciar, falar da sua equipe amadora aí do futebol das Minas Gerais. Falando aí uma equipe nova que está vindo a somar no futebol guaxupeano, o Delta Esporte Clube. Grande abraço ao Jonas também, ao Israel, né? E o Johnny, são os três aí que estão à frente desta equipe, essa equipe nova, a equipe caçula, que está vindo a somar no futebol guaxupeano. Claro, nós desejamos aí ao Delta Esporte Clube toda boa sorte, todo sucesso aí na sua empreitada, né? Aí no futebol da cidade de Guaxupé. Bem, vamos falando aí, Martinho, Marcos Salomão, Copa São Paulo de Futebol Juniores, né? Federação Paulista de Futebol confirma aí o retorno da competição para 2022, né? Detalhes, aí o torneio, ele não foi disputado em 2021, devido aí ao protocolo, aí vocês sabem, né? Aí a situação pandêmica, a pandemia aí do Covid-19, né? 52ª edição em 2022, o presidente da Federação Paulista de Futebol, o senhor Reinaldo Carneiro Basto, já assinou toda a documentação que pede para a realização do evento esportivo, é claro, né? Início 2 de janeiro, final 25 de janeiro, é claro, coincide sempre com a final, com a data do aniversário da cidade de São Paulo. Aí, próximos passos, definição das cidades, sedes, né? Clubes, a quantidade de clubes participantes, aí de todo o Brasil, divisão de grupos, né? Então tá aí o presidente da federação, o Reinaldo Carneiro Bastos, está muito motivado, né? Com esse retorno aí da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá aí, Martinho, a vitrine, né? Onde aparece a joia, onde aparece o garoto promissor, onde aparece equipes de todo o Brasil, né? Aí para essa Copa São Paulo de Futebol Júniores, voltando aí às atividades em 2022. João Augusto, não só voltando a Copinha, como também a maioria das coisas agora, graças a Deus, estão voltando. A pandemia está ficando latente, não vamos dizer nunca que ela passou, né? Ela deu uma calma, digamos assim. E essa Copinha não deixa de ser uma oportunidade aí para garotos a partir de 15 anos, com idade máxima de até 21. E esses meninos aí para mostrar o seu futebol, obter uma chance. E nesse campeonato, os staffs, né, os
os empresários desses garotos, eles têm uma grande oportunidade de mostrar quem é quem, e a Copinha sempre tem revelado jogadores que depois acabam indo para compor as categorias você pode ser reserva de um time maior, alguma coisa assim, né? E acabam surgindo daí vários garotos. Ou seja, é oportunidade, e a 52ª edição vai acontecer, portanto. E isso aí já é tradicional em São Paulo, até porque o aniversário de São Paulo também sempre tem a final da Copinha no aniversário de São Paulo. Marcos Salomão, tá aí a oportunidade de garotos, né, do país todo, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, aparecem equipes, né, do Brasil. A motivação, Marcos Salomão, do garoto, puxa, nós vamos disputar o maior celeiro, a maior competição envolvendo aí categorias de base, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, essa ansiedade, essa expectativa, Marcos, do garoto, ela é muito importante. Como disse muito bem o Martinho, os empresários, tem que ficar de olho também nos empresários, que é o momento de ficar de olho ali, fazer alguma manobra, jogadores promissores, jogadores que sabem, que têm futuro, que têm condições de ser um jogador de futebol. Aparece um empresário aí, que ele é esperto, no blá blá blá, né? Então é o momento das equipes consideradas menores, sem expressão do Brasil, Marcos Salomão, fica atento em se tratando de empresário malandro. Exatamente, João. Isso aí acontece quase todo ano, quase toda a Copinha, sempre aparece um pilantra querendo tirar vantagem em cima da molecada. Aí que eu falo para você que isso vem de família também. Ele tem que ter uma boa estrutura, uma boa educação para não entrar na lábia desses caras, como você falou. E agora, vindo esses times lá do interior, do sertão lá, que vem não sei quantos times de lá para cá, para eles é uma motivação muito grande. Eles viajam não sei quantas horas de ônibus para vir aqui fazer um jogo apenas. Então, quer dizer, é complicado e sempre tem aquelas revelações. Agora, o que eu estou esperando mais ainda dessa Copinha de Futebol Júnior é a atuação do Palmeiras. Porque agora está com um elenco bom e pode chegar e pode ganhar uma Copinha na vida, né? Só para lembrar, João Augusto, dado estatístico aqui, o Corinthians é o maior vencedor com 10 títulos e ganhou seu último título em 2017. O atual campeão é o Internacional, que ganhou 2020. Como não teve esse ano, né? Então, o Internacional continua aí com 5 títulos, sendo o seu último título conquistado em 2020 também. O Marcos teve uma fala aqui importante, Martinho, do Vista Clube. Na penúltima edição agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem a chamada solidariedade. Uma equipe que veio lá do Nordeste, com problemas na viagem, né? Com problemas aí até de refeição, de comida, vamos dizer assim. Então houve aí o interesse das outras equipes que são melhores, são maiores financeiramente, um poder aquisitivo melhor. Então, nessa colaboração, nessa solidariedade em ajudar aquele que precisa. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, Marcos, não é só o futebol, é a solidariedade também com as equipes consideradas menores, que passam dificuldades, principalmente lá do Nordeste. Nada contra o Nordeste, mas é a realidade. Aquelas equipes que fazem o possível para estar participando e tem dificuldade até de conduzir, vir de ônibus, viajar 2, 3 dias e assim vai, né? Então a chamada solidariedade, Martim, ela contribui muito nessa Copa São Paulo de Futebol Juniores. Marcos, você estava falando aí que o elenco do Palmeiras esse ano está muito forte. O Palmeiras não tem título da Copinha ainda, tem 2 vice-campeonatos. Então, foi o que eu falei. Quem sabe esse ano, o ano que vem agora, a gente consegue pelo menos uma Copinha, né? Para acabar com esse negócio. Se não tem Copinha, não tem Mundial. Não tem Mundial, acaba com isso, né? É interessante, né, Martim, para a gente concluir Copa São Paulo de Futebol Juniores. É notável, viável também, que, claro, as equipes consideradas maiores do futebol brasileiro, as chances aí de buscar, de levantar o título é muito grande diante das menores. A estrutura, né, João? Você pega equipes, vamos falar, vamos dizer assim, que Flamengo, próprio Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Internacional. Gente, essas equipes aí, eu diria que até tem a obrigação de fazer o possível para levantar a taça da Copa São Paulo de Futebol Juniores. É que a estrutura é outro padrão, é outra coisa. Onde se tem um tratamento mais dedicado e mais voltado para o preparo desses, vou chamar aqui de meninos, né, a partir de 15 anos, sempre tem um treinador com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de experiência. Os equipamentos, né, lá da preparação física são melhores,
O ambiente é um ambiente até, de certa forma, mais confortável, parece que não, mas isso também gera uma expectativa nos garotos, aquela coisa de cidade grande, etc e tal. Então, é obrigação, sim, um time grande, né, fazer uma boa apresentação, porque dá um tratamento melhor aos seus garotos. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, desejamos aí boa sorte a todas as equipes que estarão participando, contribuindo, né, para mais essa edição aí da Copa São Paulo de Futebol Juniores na próxima temporada. Vamos ao nosso intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Continue com a gente. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Residencial Bourbon, um verdadeiro sucesso no lançamento. Garanta já o seu lote no primeiro Condomínio Clube de Guaxupé e aproveite as condições especiais. Condomínio de alto padrão com toda segurança e lazer. Lotes a partir de 330 metros quadrados. Converse agora mesmo com a nossa equipe e faça um excelente negócio. 35 99880 5052. Residencial Bourbon, um sucesso. Não fique de fora. Já imaginou saborear seu pãozinho francês no café da manhã ou da tarde e ainda concorrer a prêmios? Com os saquinhos premiados da Prêmio Pão, você concorre a diversos brindes. Ao comprar o pãozinho na sua padaria preferida, peça os saquinhos premiados da Prêmio Pão. Leia todos os anúncios com atenção para concorrer a todos os prêmios de forma gratuita. Não perca tempo. Peça já o seu saquinho premiado nas melhores padarias e comece a concorrer. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Campeonato Brasileiro da Série B aconteceu na noite de ontem, 2 jogos pela rodada de número 32, 32ª rodada do Brasileirão da Série B. No Rei Pelé, CRB empatando com o Coritiba em 1-1. E lá em Goiás, no estádio da Serrinha, o Goiás também empatou com o Botafogo em 1-1. A rodada inteira, na quinta-feira, amanhã nós temos jogos decisivos, uma rodada forte nessa 32ª. Amanhã nós temos lá no Maranhão, no Castelão, Sampaio Correia e Guarani. E lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, teremos Brasil de Pelotas e Náutico. E em Minas Gerais, Cruzeiro e Remo. Na sexta-feira, acontece lá no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e Avaí. E em São Januário, amanhã também, o Vasco recebe o CSA de Alagoas. E no Moisés Lucarelli, já depois de amanhã, dia 30, nós teremos Ponte Preta e Vitória. Também no dia 30, sábado, fechando a rodada de número 32, no Batistão, lá em Aracaju, Sergipe, Confiança recebendo a equipe do Londrina. Tá aí, Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, Martinho, Marcos Salomão, ouvintes da Clube, né? O jogo foi realizado lá no estádio em Maceió, no Rei Pelé. CRB fazendo 1-0 através do Gum. Depois o Curitiba empatando com Igor Paixão. No outro jogo, aí o Goiás fez 1-0 com o Hugo e Joel Carli, zagueiro do Botafogo, empatando para o Botafogo. Martim, tá aí, CRB 1, Curitiba também 1. João Augusto, foi um jogo em que a gente teve duas características diferentes. O CRB foi melhor no primeiro tempo e já no segundo tempo cresceu um pouco, né? O adversário cresceu um pouco, que o Curitiba cresceu um pouco e deu um equilíbrio. Então, no primeiro tempo, o CRB ele atacou um pouco mais, foi um pouco mais à frente e no segundo tempo ele cedeu espaço para a equipe do Curitiba. E não foi aquele jogaço, digamos assim, né? Bastante movimentado. Teve um volume de jogo até bom, com 2 gols, um para cada lado, logicamente. Nós tivemos ali
o Gum fazendo logo no comecinho do jogo para a equipe do CRB e não demorou muito também, o Igor Paixão foi lá e empatou para a equipe do Curitiba, tudo isso no primeiro tempo, com menos de 10 minutos de jogo, empatado em 1-1. Os 2 gols saíram de jogadas com bola alta, ou seja, jogadas que vieram de cabeça. O gol do CRB foi um gol que foi de cobrança de escanteio, aí subiu, né? O Gum subiu e meteu no cantinho direito do goleiro de cabeça, tirando, não dando nenhuma chance. E já por outro lado, o gol do Curitiba, aí foi um cruzamento também que veio da direita e também uma nova cabeçada aí do Igor Paixão. Ou seja, é um jogo para mim, João Augusto, normal, não tem nada que você dizer assim, houve lances de pênalti, também não houveram, houve lances de expulsão, não houveram, um jogo normal, um pouco mais corrido no segundo tempo. Ô Marcos Salomão, para as pretensões do Curitiba e do próprio CRB, o Curitiba deixou escapulir, ainda continua na liderança, com diferença de 2 pontos, mas o Curitiba deixou escapar ontem, Marcos, aí uma vitória e chegar aí mais próximo, né, do seu retorno à Série A. Claro, o Curitiba ainda, como nós falamos, 2 pontos na frente dele, mas o Curitiba deixou escapar uma vitória ontem, né, Marcos? Deixou de escapar. É jogo difícil, mas o Curitiba, entendo que teve mais próximo do segundo gol do que o próprio CRB de Alagoas. Exatamente, João. O Curitiba deixou de abrir os pontos e também foi beneficiado pelo empate do Botafogo, que o Botafogo também poderia chegar mais com esse empate do Curitiba, mas o Botafogo voltou a empatar de novo e continua atrás, na vice-liderança, com 56 pontos. E quanto à equipe do CRB, tem um bom time, um time muito bem organizado pelo treinador Alan Hall, né? E continua aí na quinta posição, com 51 pontos com esse empate de ontem. Mas está aí. Eu vou dizer para você, João, que o mais beneficiado de ontem com os 2 empates foi o Vasco da Gama. Sim, o Vasco da Gama foi o mais para trás, né? Foi o mais beneficiado com esses 2 empates. Falando aí em beneficiado, Marcos Lão está aí. Martim, lá no estádio da Serrinha, lá em Goiás. Goiás aí saiu na frente através de Hugo, fazendo 1-0. E depois o Botafogo empatou com o zagueiro Joel Carli. História, Martim, desse jogo? Augusto, é outro jogo também que foi até bem parecido com a equipe do CRB, porém eu vi os 2 times no segundo tempo com um pouco mais vontade de jogo, assim, gols que também aconteceram logo no começo do jogo também, depois os 2 times se conformaram, digamos assim, com o placar e fizeram um segundo tempo muito travado, tá? E tanto a equipe do Goiás como a equipe do Botafogo travaram o jogo ali, principalmente no setor de meio campo, um querendo se proteger do outro e parece que meio que aceitaram esse empate aí, até porque, né, João Augusto, os 2 estão bem na classificação e na tabela e ninguém queria arriscar aí perder o posicionamento aí na tabela dessa Série B, fazendo esse jogo complicado. No primeiro gol, nós tivemos aí que a defesa do Botafogo deu uma colaborada muito grande. A bola passou bem na frente do Nicolas e depois o Varley, ele se enrolou todo ali na hora da proteção da bola. O goleiro também saiu meio que perdido e com isso acabou cedendo o primeiro gol aí da equipe, né? O Hugo chegou na oportunidade e fazendo. Já com relação ao equipe do Botafogo, acho que a grande perda do Botafogo foi o jogador Chay, que é um jogador importantíssimo na equipe do Botafogo, acabou saindo de campo também, machucado e provavelmente deve ficar aí alguns dias fora de campo por conta dessa contusão. E o gol que aconteceu do Botafogo foi exatamente no cruzamento do próprio Chay. Ele pegou depois de uma cobrança de falta, sobrou o rebote, aí ele deu um cruzamento lá no segundo pau e o Dieguinho, um pouco meio retirado, não estava exatamente tão livre assim, mas subiu de cabeça e fez o gol de empate do Botafogo. Tá aí, Botafogo aproveitando a oportunidade, não vou dizer até que aproveitou, mas por outro lado nós temos que lembrar que o Goiás também precisava do resultado. Ambos precisando do resultado, eu acho até que foi uma escolha boa deles terem fechado o campo e seguraram o empate. Assim, agora nesse final de Série B, as rodadas chegando ao final, eles muito mais eliminaram uma rodada do que fizeram o resultado e continuaram pelo menos na mesma posição. Acabou sendo, de certa forma, né, bom para os 2 lados. Falando em bom para os 2 lados, Marcos Salomão, o Botafogo, né, com um poder de reação muito grande, tentou de todas as formas buscar aí o Anderson Moreira,
fez várias modificações. A mesma coisa acontecendo aí com o treinador do Goiás, o Marcelo Cabo, tentando de toda forma um Goiás para cima, um Goiás buscando envolvente. E ontem, novamente, aí o zagueiro Joel Carlos, né? Foi um dos grandes nomes, argentino, um dos grandes nomes da equipe do Botafogo, fazendo o gol de empate, né? E aí, bola alta em cima, ficou favorável a parte defensiva do Botafogo, aí, com o zagueiro, o Carlos. Marcão, nós temos aí a classificação com os 2 jogos de ontem, né? Como que tá aí os 4 primeiros colocados? Os 4 primeiros colocados é o seguinte: em primeiro lugar, o Curitiba com 58 pontos. Em segundo lugar, o Botafogo, com o empate de ontem, foi para 56 pontos. Em terceiro, o Avaí, com 53. E em quarto, o Goiás, com 53 pontos. E lá embaixo, Marcos, os 4 piores, zona de desconforto, rebaixamento. Lá embaixo a briga tá ferrenha também, viu, João? Em 17º, o Londrina, com 32 pontos. Em 18º, o Vitória, com 32. Em 19º, o Confiança, 31. E em 20º, já rebaixado, o Brasil de Pelotas, com 20. Martim, Ei. 32ª rodada num total de 38, faltando, é claro, 6 rodadas, né? Já dá para sacramentar, diríamos assim, Coritiba e Botafogo retornando à Série A, ou tá cedo ainda? Olha, João, a diferença, o Coritiba leva 7 pontos em relação ao CRB, que é o 5º colocado, faltando 7 rodadas, né? Da 32ª, daí para frente até a 38ª, 7 rodadas. Eu não acredito que o Coritiba saia abaixo da 4ª colocação. Para mim, cravo aqui, Coritiba já está no ano que vem. O Botafogo ainda tem alguns, pelo menos mais 2, 3 pontinhos para se classificar também para o ano que vem. A média, segundo os matemáticos aí, é que os times consigam 63 pontos. É o ponto de corte, digamos assim, para garantir a classificação. O que está mais perto, logicamente, é o Curitiba, tem 58, faltam 5 pontinhos. E o Curitiba ainda tem 7 rodadas para conseguir esses 5 pontinhos. Ou seja, o Curitiba, para mim, não cai mais. Agora, a grande disputa fica aí entre o Vasco da Gama, tem um pouco menos de chance, mas ainda tem boa chance, Vasco, CRB e o Goiás. Se a gente analisar, Marcos Salomão, aí, como frisou muito bem o Martinho, Curitiba e Botafogo não pode deixar de forma alguma escapar seu retorno ao Brasileirão da Série A na próxima temporada. 2 vagas, praticamente, diríamos assim, Marcos, envolvendo aí 5 times correndo atrás, inclusive você diz, o próprio Vasco da Gama, como também se alientou o Martinho. Só vou discordar um pouquinho do Martinho, que ele não garantiu o Botafogo. Eu já garanto o Botafogo também na Série A. Então, Curitiba e Botafogo, para mim, já cravo como já está na Série A do ano que vem. Agora, os outros 2 estão entre Avaí, Goiás, CRB e Vasco. Esses ainda têm condições. O Vasco tem uma chance remota, mas não podemos matematicamente eliminar essa chance do Vasco, né? Falando aí da Série B, Martinho, todos os dias nós damos aqui falamos alguma coisa a respeito do Cruzeiro. Antes de chegar aqui na emissora, estava conversando com alguns cruzeirenses aí nas ruas, né? Grande abraço aí também ao Serginho, taxista. Ele já disse, o João Augusto, Cruzeiro precisa agora se organizar, fazer um projeto para a próxima temporada, manter o Luxemburgo, né? Porque se tratando de voltar para a Série A, não tem mais como, a porcentagem de 1 ponto qualquer coisa, é muito pouco, quase que nada, ou seja, nada, né? Então, um grande abraço ao Serginho. E o Cruzeiro aí precisa se reorganizar, né, Martinho? Como ele foi muito feliz, o Sérgio, que a gente tem falado aqui também, já se planejando para a próxima temporada, fazer um time melhor, assentar as coisas financeiramente, apesar que o Cruzeiro está num buraco fundo, que a água já esgotou, mas o Cruzeiro tem que mudar esse patamar, né, Martim? Notícia aí pro Zelão, pro Marcinho, pro pessoal que torce aí para a equipe do Cruzeiro, é que ontem, né, o Cruzeiro teve mais uma reunião já programando 2022 na Série B. Ou seja, já estão acreditando que não vão cair para a Série C, e eu acho até que não deve cair mais, porém já vão permanecer pelo 3º ano consecutivo na Série B. E os planejamentos, inclusive falaram de renovação de contrato com televisão, que vão perder pelo menos, João Augusto, imagine vocês, o Cruzeiro na situação que está, vai perder pelo menos 50 milhões de reais
na renovação de transmissões aí dos jogos da equipe do Cruzeiro. Natural que isso realmente venha acontecer, porque se o time deixa de subir para a Série A, ele perde prestígio entre os anunciantes e aí a televisão não tem outra coisa a não fazer uma proposta menor. E o Cruzeiro vai ter que aceitar quanto a isso. A notícia boa disso tudo é que Luxemburgo tem intenção de ficar no Cruzeiro condicionado ao pagamento em dia. Isso aí ele não abre mão. E ele está certo também. E é necessário, né, Martinho? A presença dele na próxima temporada à frente do Cruzeiro. E o Cruzeiro, apesar de toda essa nhaca que está nessa posição graças ao trabalho do Luxemburgo, dentro de campo e extra-campo. Que ele é muito forte, ele é, tipo assim, a experiência dele trabalhando com jogadores, com a própria direção do Cruzeiro, ele é muito envolvente hoje na equipe do Cruzeiro, no time do Cruzeiro, na reestruturação do Cruzeiro. João Augusto, e o Fábio também, que é além de um líder, é uma referência na equipe do Cruzeiro. Ele já manifestou o desejo de continuar no Cruzeiro, mas ontem também ele começou a conversar aí a respeito da renovação. E a notícia ruim para o Fábio é que propuseram para ele um salário menor do que ele ganha. Não falaram quanto não, mas um pouco menor. Esse pouco menor para quem ganha bastante deve ser 50 mil, 60 mil, né? Não, aí se eu fosse o Fábio, eu já vou assinar. Cadê o papel? Cadê o documento? Para mim, um pouco menor é R$200, R$300. Para um cara como o Fábio, aí é um valor grande. Então, eles ficaram de pensar. E o torcedor cruzeirense vai ter que contar com a boa vontade do Fábio também, porque tem aquela história dos 1000 gols lá que ele quer. Os 1000 partidas, 1000 jogos que ele quer completar na equipe do Cruzeiro. Giovana Trajano. Se o Martinho traz uma notícia boa e uma ruim, eu trago uma ruim, assim, para os torcedores cruzeirenses a respeito da partida contra o Remo, né? Tem um tabu muito grande nessa partida, porque fazem 42 anos que o Cruzeiro não vence o Remo. Veja bem, tudo vem, Marcos Salomão, tudo vem, infelizmente, para atrapalhar o Cruzeiro. Olha para ver esses números que a Giovana trouxe para nós, os ouvintes da clube, pelos cruzeirenses, é cruel. É amanhã para quebrar essa amanhã. Joga com o Remo em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, amanhã às 9h30 da noite. No Independência, que o Cruzeiro está mandando os jogos no Independência agora. Marcão, tudo vai contra o Cruzeiro. A fase está brava. A fase do Cruzeiro está complicada. Eu vou te falar mais. O Cruzeiro ganha amanhã, ganha fácil. Opa, o Paulinho Júnior baixou o Santos. Ganha 2. E tem outra. Aí, nesses 42 anos que o Cruzeiro não ganha do Remo, acho que uns 30, o Remo ficou na Série B e o Cruzeiro na Série A. Passaram sem se encontrar também. Então temos que analisar esse setor aí. Ô Marcos, essa situação de matemática, números, é claro, ela é envolvente, você contribui para a sensação, Martinho. Dá um tchan no comentário, né? Só para completar aqui a minha informação, ao todo nesse período foram 4 derrotas e 2 empates, em partidas disputadas por diferentes competições, Copa do Brasil, Taça Ouro, Campeonato Brasileiro e também Série B deste ano. Então, a Taça Ouro, quando existia, eu não era nem nascido. Mas só o número de partidas já não é tão grande. 6 partidas, né, Giovana? Então, 6 partidas. Não é um número tão grande assim também, não. Nada que... Só para colocar emoção nesse jogo. Só para os ouvintes falarem, vamos assistir, porque tem um tabu aí, é bacana. Mas é verdade, eu diria assim, os números, a matemática, as porcentagens, eu, particularmente, não me aprimoro muito essa situação, não. Esquece o número. É Cruzeiro e Remo. Hoje, o Cruzeiro hoje tem 39 pontos, se não fala a memória. O Remo tem 38. 38, você vê, a diferença é 1 ponto. E o Remo também está lutando para permanecer, para permanência na Série B. E num total, aí sim, Giovana, número específico para permanecer na Série B, 45 pontos. Para ficar tranquilo, 45 até 46. E o Cruzeiro precisa disso aí, faltando aí 7 rodadas, né, Martinho? 7 rodadas. Eu preciso buscar no mínimo mais 6 ou 7 pontos. Com certeza. Para ficar tranquilo e já se preocupar na próxima temporada. O Cruzeiro hoje tem 12º lugar, tem 39 pontos, e o Remo é o 13º com 38. Ou seja, estão coladinhos, né? Tá coladinho aí. E só para clarear um pouquinho a história também, a zona de rebaixamento, o 17º Londrina com 32. Ou seja, o Remo leva 6 pontos e o Cruzeiro leva 7 pontos aí da zona de rebaixamento. Tem para se salvar, tá tranquilo, mas precisa buscar mais algumas
somar mais alguns pontos na classificação. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você. Aguarde aí. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Só com a Conexão você tem pacotes de internet de 100 a 500 MB de velocidade e ainda adquire os serviços de streaming Paramount Plus e Noguin, além de descontos imperdíveis em produtos e serviços de diversos segmentos, com o Clube Conexão de vantagens. Assinando agora pelo site conexãotelecom.net.br. Conexão. Conectados com agora. A CEMIG e o governo de Minas estão realizando um dos maiores planos de investimento da nossa história. São mais de 22 bilhões e meio de reais em geração, transmissão e distribuição de energia, além da comercialização de gás. Tudo isso para modernizar a rede e aumentar a infraestrutura e a oferta de energia, acelerando o crescimento econômico de Minas. Uma das ações é o programa Mais Energia. Até 2027, serão investidos 5 bilhões de reais na instalação de 200 novas subestações elétricas, modernas e totalmente digitalizadas, aumentando em tempo recorde a oferta de energia com a ampliação de 50% da quantidade atual de subestações. Serão 22 novas subestações em operação ainda este ano. A CEMIG vai fornecer energia com mais qualidade, estabilidade e segurança num patamar nunca antes alcançado. Este é o nosso compromisso e nossa maior missão: transformar vidas com a nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Lojistas, as festas de final de ano estão se aproximando e com elas a oportunidade de excelentes vendas no comércio e na indústria. Por isso é fundamental a colaboração de todos na prevenção contra a Covid-19. Faça a sua parte. Oriente funcionários sobre medidas de segurança para os clientes, como distanciamento social, higienização do local e, claro, utilização do álcool em gel. Juntos vamos realizar boas vendas, evitar contaminação e paralisação das atividades. Realização ASIG. Apoio Prefeitura de Guaxupé. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM de Guaxupé com o Panorama Esportivo. Martim, está aí, Campeonato Brasileiro da Série A. Acontece hoje 2 jogos de rodadas adiadas, né? Rodadas atrasadas, rodada de número 23. Acontece lá hoje na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Ceará. E na Vila nós teremos Santos e Fluminense, também pela rodada de número 23. Martim, tá aí, Bahia e Ceará, as duas equipes aí em posições intermediárias, né? Bahia aí do hoje aí tem o Guardiola, né? O Guto Ferreira. E o Ceará aí do Thiago Nunes. Augusto, vamos começando aqui falando do Bahia, na chegada do Guto Ferreira. O Bahia já fez aí 4 jogos com o Guto Ferreira e ele não perdeu ainda. Tem 2 vitórias e 2 empates e o time do Bahia não tomou gol depois da chegada do Guto Ferreira, que são as últimas 4 partidas. Por que eu estou dando esses dados estatísticos? Porque vocês se lembram muito bem que o grande problema da equipe do Bahia era a defesa. Era um buraco, digamos assim. E o Guto Ferreira chegou e consertou esse setor, né? Aí pega um Ceará que vem em baixa, também com o Thiago Nunes, está 6 jogos sem vencer. E nos últimos 9 jogos que o Thiago Nunes fez na frente da equipe do Ceará, ele conseguiu apenas 1 vitória, ou seja, venceu uma vez só. E está bem parelho ali com o Carille lá no Santos, nós vamos falar daqui a pouco. Ou seja, a responsabilidade de virada de jogo é da equipe do Ceará, que precisa aí mostrar a que veio no campeonato. Tem
nas últimas partidas não tem obtido grandes resultados, e com isso a gente chega a pensar, né, que o trabalho por conta do Ceará chega a ser uma responsabilidade muito grande. Para você ter uma ideia, nas últimas 5 partidas ele empatou 3, perdeu 2 e vem perdendo espaço. O Ceará hoje é o 14º, está a 3 pontinhos só da zona de rebaixamento e pega um time, né, que tá com tudo para ir para cima, tá com tudo para fazer aí esse Bahia que está nesse momento vamos chamar de glória, porque ainda tem muita coisa para se dizer. Pega um Bahia que vai completo também, o time do Thiago Nunes, aí com pouquíssimas alterações, e é um time forte. Já por outro lado, o Ceará, mesmo com todas essa fase negativa que tem para poder fazer, o Thiago Nunes ainda tem aí o Vina, que agora passou a estar à disposição, cumpriu suspensão contra o jogo do Juventude, voltou a estar à disposição. Tem um time aí também sem grandes alterações. Ou seja, é um jogo que quando você pensa no torcedor e quando você pensa em resultado, na busca de resultado, eu acredito que o Ceará é muito mais responsável e promete ser um bom jogo. Com Bahia, né? Marcos Salomão, tá aí. Leitura de Bahia e Ceará, o que pode acontecer? Olha, João, né? O Ceará está em 14º, o Bahia em 15º. Um está a 3 pontos e o outro a 2 pontos na zona. Estão namorando a zona de rebaixamento, hein, Marcos Salomão? Lembrando que o Ceará é o time que mais empatou. Ele tem 14 empates na Série A e eu acredito que vai empatar mais uma vez, pode ter certeza. Já cravou empate já de cara, Marcos Salomão? Com certeza. Tá aí só um jogo, né? Aguardado aí, joga na Fonte Nova, Bahia jogando em casa, venceu domingo contra Ceará. Mas esse jogo agora que acontece na Vila Belmiro, lá no Urbano Caldeira, é um jogo expressivo, principalmente para o Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube hoje está na zona de rebaixamento, certo? Está aí amargando a 17ª posição e pega, Martim, um Fluminense em crescimento, um Fluminense em desenvolvimento aí com o Marcão. O que pode acontecer, Martim, nessa partida? Bom, Augusto, é outro jogo que, se tivéssemos que fazer uma previsão dentro da lógica, dá Fluminense tranquilo. Por quê? O Santos, depois da chegada do Carille, também não se encontrou. Fez 9 jogos aí já o Carille pela equipe do Santos, fará o 10º jogo hoje. Nesses 9 jogos venceu uma vez, perdeu 4, empatou 4. Ou seja, a campanha do Carille é abaixo dos 40% de aproveitamento. Aí o Marinho tá passando uma fase incrível, vive um jejum de gols. Eu até percebo que ele não consegue acompanhar a equipe também, depois daquela contusão, ele não voltou com tudo. E o grande problema também que eu vejo na equipe do Santos, na parte estrutural, é que o Carille não tem, João Augusto, uma definição do time, quem joga, quem fica, cada jogo é um sistema de jogo. Agora, por exemplo, hoje, para esse jogo de hoje, estará colocando 3 zagueiros, né? Um time que precisa dar uma virada, que precisa ir para frente. Para mim, ele vai retrancar mais uma vez. Agora, o Fluminense tem jogadores rapidíssimos, né? O John Kennedy tá voando, o Paulo Henrique, né? Ou seja, tá a meninada aí correndo. O Fluminense vai dar muito trabalho para a equipe do Santos hoje. Você foi muito preciso, Martim, nas suas afirmações, na sua análise. O Carille, Marcos Salomão, desde quando ele chegou no Santos Futebol Clube, ele não mostrou nada. Você pode ver os números dele em se tratando de vitórias. Eu acredito, Martins. Uma vitória. Em 10 jogos. Não, em 9, né? Hoje será o 10º. Veja bem, então hoje a gente é muito pouco para um treinador na competência do Carille, que chegou no Santos para ser o salvador da pátria, para fazer o Santos, não é jogar caminhar, não, fazer o Santos voar, vão para cima, e não está conseguindo, questionado, pressionado. Eu diria que esse jogo hoje é a gota d'água. Se caso o Santos tenha um tropeço diante do Fluminense, olha, eu diria que é a gota d'água para o Carille no comando do Santos. João, eu vou falar a verdade para você. O Carille, tudo bem que é um treinador retranqueiro e todo mundo sabe disso, mas não pode fazer milagre com o time que o Santos tem. Infelizmente não. O Santos tem um time limitadíssimo e ele não pode. A gente trabalha quando a gente tem ferramenta na mão.
E o Carille não está tendo. Esse é o meu ponto de vista. O Santos está nessa situação que está, não só por causa do Carille, por causa do que não tem time o suficiente para sair desse sufoco. Mas veja bem, Marcos, vai muito de treinador no esquema, na forma de colocar a equipe em campo. Você pode ver, hoje vai no três zagueiros, João Augusto. Pô, ele não dá assim uma confirmação de sempre manter esse sistema. Se não me fala a memória. 4-4-2, 3-5-2, como é 4-3-2-1. Ele não afirma uma posição, um esquema. Mas, João... Mas você disse tudo bem. O departamento médico do Santos está lotado. Sim. Ah, sim. Aí... Martim, fala para nós, quantos tem no departamento médico? O Camacho, Jean Mota estão suspensos. O John, o Kaique, o Luiz Felipe, deixa eu ver mais aqui, o Sandro, Kevin Matheus, Jobson e até o próprio Léo Batistão, que acabou de chegar, já estão lesionados. Ou seja, o Santos está totalmente desfalcado também. Ô, João, vamos dar uma lida aqui na escalação da equipe do Santos. Beleza, vamos lá. Eu acho que até fica mais fácil para o torcedor entender. João Paulo, esse sim é, né, pedra certa na equipe do Santos. Os 3 zagueiros, João Augusto, Robson Reis, Velasquez e Danilo Bosa. Nossa, Danilo Bosa. Eu particularmente não boto com olha, eu consigo dar, Martinho, assim, os nomes é uma situação. Agora, jogar é outra. Esse Danilo Bosa, não conheço o trabalho dele, o futebol dele. Olha o meio campo, Madison, Vinícius Anocelo, Marcos Guilherme, Felipe Jonathan. O Marcos Guilherme até jogando um pouco mais atrasado também, né? Que não é bem a dele aqui. Depois lá na frente, Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Olha, Martins, se a gente analisar o trio ofensivo do Santos, Marinho, Lucas Braga e o Tardelli, apesar de uma idade avançada do Tardelli, né? Mas é um cara de ofício, é um homem da frente. Se a bola chegar com qualidade, ele tem grandes possibilidades, Salomão. Aí é que eu ia falar. Precisa ver se a bola vai chegar nele. Esse é o problema, né, Marcos? Esse é o problema, né? Você pode ver, Giovana, tá, o menino aí, que está jogando atrasado, Martins. O Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, ele é um bom atacante, jogando na frente. Agora, a dificuldade pro Carille. Mas aí a gente esquematizar. Acho que até em função de um grande número de jogadores lesionados. Aí vai a improvisação. E tem que lembrar também que os 2-0 do América Mineiro tá suando ainda lá na Vila, né? Então, essa opção de 3 zagueiros aí, o Carille não tá com aquela confiança toda. Exatamente, né? Martim. Você falou agora uma coisa boa. O Carille tá pondo o time em campo para não perder de muito. Isso. Para não perder de muito. Agora, ele vai jogar totalmente retrancado e jogar por uma bola, pode ter certeza. Agora, Giovana, veja bem, mais um tropeço, mais um resultado ruim do Santos Futebol Clube diante do Fluminense, as coisas ficam muito mais amargas, que já estão para o Santos. Está na zona de rebaixamento, ou vai piorar, não vai sempre descer. Agora, o Santos precisa hoje arrumar o Carille, se virar e fazer Santos buscar 3 pontos diante do Fluminense, Giovana. Com certeza, se o Santos perder, né, o primeiro a cair é o técnico. Apesar de não ser totalmente responsável, né, tem toda a questão do elenco, de tudo, os jogadores não estão apresentando, correspondendo, mas sim, o primeiro a cair aqui no Brasil é o técnico, não tem o que fazer. E eu ia falar de outro fator que nós temos que levar em consideração também. O Fluminense vem de 2 belas vitórias contra 2 grandes times. Tá certo que venceu um Flamengo misto, mas venceu pelo placar de 3-1 no último jogo. E também o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, 2 vitórias aí que dão muito crédito à equipe do Fluminense para tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Um time que marca muito bem a equipe do Fluminense e que agora também resolveu ficar bastante rápido a equipe do Fluminense. Ou seja... John Kennedy, né, Martim? Vai pro jogo hoje? Tá vindo muito bem. Vai pro jogo. Então tá arrebentando, o garoto tá confiando, o Marcão confia no seu futebol, na sua forma, ele é irreverente, ele não tem medo de cara feia, de zagueiro que faz cara feia, vai pra cima, você entendeu? Então, é pedreira hoje na Vila Belmiro para o Santos Futebol Clube esse jogo com o Fluminense. E o fator, assim, de confiança, né, vai pesar bastante, porque se o Santos não tem, o Fluminense tem de sobra. Você falou muito bem, João. Vamos torcer para que o Santos aí consiga um resultado satisfatório diante do Fluminense. Não é fácil, hein? O Fluminense não vem para complicar, não. O Fluminense vem para levar 3 pontos aí para o Rio de Janeiro. Vamos aguardar aí. Também amanhã acontece mais um jogo adiado, jogo antecipado, a rodada de número 34, Bragantino e Sport Recife. Jogo que acontece amanhã, quinta-feira.
Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você. Continue com a gente. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Esperar o lote de restituição do imposto de renda é coisa do passado. No Sicoob e a Sicredi você antecipa sua restituição em poucos passos e aproveita seu dinheiro para investir no que você quiser. Tudo isso com as melhores taxas do mercado e o atendimento que só o Sicoob oferece. Antecipe sua restituição de imposto de renda com o Sicoob e a Sicredi. Ligue 35 35 51 6191. Comunique o seu gerente de contas e faça uma simulação. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Vem aí! Em breve, ABC Atacado e Varejo Guaxupé. Compre tudo mais barato num só lugar. Aguarde! Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Giovana, vamos aí, o que nossos ouvintes do Panorama Esportivo têm aí para colaborar com a gente. Primeiramente vou mandar um abraço para o Geraldo Vieira de Carvalho, que ele sempre liga aqui, é sempre um ouvinte querido. Ele é palmeirense, completar o nosso amigo Grande Marcos. abraço ao Geraldo. De Arceburgo? Isso. Grande abraço também ao seu Edgar, lá na cidade de Arceburgo. Todo o pessoal ligado no Panorama Esportivo da cidade de Arceburgo. E agora um abraço para o nosso amigo João Carlos Corintiano, que ele mandou: bom dia, pessoal do Panorama Esportivo. Estou na escuta do programa. O que vocês me falam da volta do Guerreiro no Corinthians? Para ele seria uma boa, pois juntando a experiência com a juventude poderia ser uma coisa boa. Ele acredita que o Corinthians está se preparando bem para 2022. Tá aí, grande abraço ao João Carlos, né? Ele gosta do futebol do Guerreiro, a gente respeita a opinião, mas eu analisando como cronista do futebol, o Guerreiro está com problema tá lesionado, está se recuperando, mas veja bem, se o Guerreiro estivesse bem arrumado, organizado, com a cabeça boa, o Internacional não desfazia do Guerreiro. Agora, eu entendo, respeito a opinião do nosso ouvinte, do João, mas na minha opinião, o Guerreiro hoje, ele não vai somar nada no Corinthians, entendeu? Vai ser mais um. Porque se ele estivesse bem, o Internacional continuava com ele. Essa é a minha opinião, Martim. Ô, João Augusto, com certeza. É um jogador também com a idade já um pouco bastante avançada, está ultimamente até fora de forma, encostado no Inter. Eu não vejo nada que ele possa fazer na equipe do Corinthians. Até porque o Corinthians agora contratou um meio de campo bom e tem lá na frente o Gabriel Pereira, que está arrebentando. Roger Guedes está vindo, jogo, com a experiência. Né? Então, eu acho que Mosquito. É melhor ele arrumar um outro cantinho, digamos assim. Eu, como
analista de futebol, eu não vejo nada que ele possa ajudar a equipe do Corinthians. Eu já sou... Foi, né, um bom jogador do Corinthians, mas nesse momento não preenche mais nada. Eu já sou mais taxativo ao nosso amigo João Carlos. Obrigado pela audiência, João Carlos. Mas eu já acho que o Paulo Guerreiro é banana fora do cacho. Já era. E eu me junto ao coro e digo mesmo. Ou seja, Giovana. Chega, não dá, não. O Corinthians já tá ruim. Quer ficar pior? Não dá. O Guerreiro, pra gente concluir. Com todo respeito ao Guerreiro. Ô, Giovana, pra gente concluir, Guerreiro, considera que o Guerreiro ele não é de grupo. Ele é de fazer piquetezinho, entendeu? Juntar a turminha dele. Já foi assim. Agora o Guerreiro ele participou da história do Corinthians, fez o gol do título do Mundial, fez o gol da Libertadores, enfim. Mas hoje, entendo como a bancada toda aqui, o Guerreiro, ele não vai acrescentar, não vai somar nada hoje no Corinthians. É claro, o João Carlos tem a opinião dele, vamos respeitar. Martim, Copa do Brasil, a bola rola hoje nos jogos da volta, né, das semifinais, aí no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense, 21h30, no mesmo horário lá no Castelão, no Ceará, Fortaleza e Atlético Mineiro. Martim, tá aí, Flamengo e Atlético Furacão da Baixada. João Augusto, é um jogo que até poucos dias a gente diria que era um leve favoritismo do Flamengo. Agora hoje eu vou dar uma de Paulo Júnior aqui e eu acho melhor a gente esperar para ver o que acontece. Por quê? Os dois, né, o Flamengo tem a melhor campanha da competição. Se não fosse o empate do jogo passado contra o próprio Atlético Paranaense, estaria com 100% de aproveitamento. Esse aproveitamento acabou caindo para 91% em função desse empate. E o Atlético Paranaense, que também não perdeu na competição, vem aí um jogo bastante decisivo. E o Atlético Paranaense, João Augusto, os jogadores estão motivadíssimos. Apesar de que a gente sabe que para esses jogos desta forma, nessa decisão, a motivação nem sempre é o que conta mesmo é a técnica. E técnica, a gente sabe muito bem, claro, que o Flamengo tem muito mais. O Flamengo hoje tem retorno do seu time completo, do seu time mais forte, e por isso o Atlético Paranaense terá que se desdobrar muito mais do que no jogo passado. De repente, uma bola, como você mesmo gosta de dizer, uma bola vadia, uma bola escapada, um descuido da equipe do Flamengo, poderá sacramentar. Mas se o Flamengo tiver um pouquinho só de calma, tiver um pouquinho mais de cuidado, digamos assim, o Flamengo deve vencer. Lembrando que qualquer empate vai para pênalti, não tem gol fora de casa. Você tem as duas equipes prontas aí, Martim? Flamengo e o Furacão? Temos sim, João Augusto. É provável escalação. Vamos com o Flamengo primeiro. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho. Aí tem nessa vaga do Vitinho uma certa dúvida aí. Bruno Henrique e Gabigol. Da disposição, o Thiago Maia e o Michael também, que são jogadores à disposição da equipe do Flamengo. Eu vou só abrir um espaço para falar do Vitinho, porque pode até ser que de última hora ele ainda não comece jogando. E entre com o Diego Ribas, né? Isso. Tá relacionado. Aí a dúvida do Renato Gaúcho. Tá aí. E o atleta do Paraná, como é que tá aí? O Valentim manda campo, Martim? Manda campo. Santos, que para mim também é um goleiraço. Bom. Muito bom, né? O miolo de zaga vai com Pedro Henrique e o Thiago Heleno, que apesar da idade é um bom zagueiro. Experiente. O Nicolás Hernandes, Marcinho, Eric, Léo Cittadini, Abner, Terans, Nicão e Kaiser no comando de ataque. É o que o Atlético Paranaense tem de melhor também, João Augusto. Portanto, vai no 3-5-2, né? O Valentim joga também no 3-5-2. E vai dar trabalho. Marcos Salomão. Aí você vai fazer a leitura desse jogo envolvendo Fortaleza e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, tudo nós sabemos, né? O Atlético sapecou o Fortaleza 4-0. E hoje, o que pode acontecer? Olha, João, eu posso dizer para você que o Atlético não vai ter grandes dificuldades para vencer o Fortaleza de novo. Eu não acredito que o Fortaleza venha fazer 4 gols no Atlético para levar um jogo por pênalti ou 5 para se classificar. Eu não acredito nisso. Só se for um acaso da natureza ou sei lá o que possa acontecer. Mas para mim o Atlético vence de novo, talvez não de goleada, mas vence o jogo de novo. Tem muito mais time, muito mais técnica. Apesar do Fortaleza estar vindo fazer uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Mas para mim o Atlético continua sendo favorito. E o Atlético ainda tem ao seu favor o Fortaleza, que tem 6 desfalques. Que vai levar muito problema para o Vodivoda montar essa equipe. Robson, Pikachu
Tinga, Lucas Crispim estão lesionados, não vão para o jogo. E tem mais, Benevenuto, que jogou pelo Botafogo, já na Copa do Brasil, e Lucas Lima, né, que jogou também, atuou pelo Palmeiras, não jogarão hoje diante da equipe do Atlético Mineiro. Martim tá aí, dificuldade, tomou um chocolate de 4-0, 6 desfalques para encarar o Atlético, que está com tudo. Ô João, mas eu ainda vou dizer aí, nós não temos torcedor do Fortaleza aqui, ou muito pouco, né? Deve ter alguém, mas são muito pouco. Mas o Fortaleza por si só já fez uma belíssima campanha, porque nunca havia chegado às semifinais. Estava na Série D em 2015, 2016, e da D para vir disputar uma final de Copa do Brasil, uma final não, uma semifinal no caso aqui, né? Já é um grande passo. Perdeu o primeiro jogo, lembra quando eu falei que o Fortaleza iria fazer um jogo muito arriscado, que ia pro tudo ou nada, e naquele jogo, eu acho que o Fortaleza naquele jogo já decidiu a sua vida, ou seja, não vai dar mais, como disse o Marcos Salomão, porque é um placar bastante elástico. Agora, o Fortaleza pode vencer o jogo? De 1-0 até pode, porque o Fortaleza, apesar dos desfalques, não são desfalques assim tão importantes na equipe do Fortaleza. Por exemplo, o Lucas Lima do Fortaleza não sair do jogo não vai mudar em nada, um exemplo. E o Atlético Mineiro vai entrar em campo para controlar o jogo, não tem por que correr. Administrar, né, isso, até outra situação. Administrar, até porque o Atlético... Loucura, sem desespero. Porque ele tem o Campeonato Brasileiro rodando, apesar de que o Atlético é o líder do Brasileirão, mas tem que preservar os seus jogadores pensando também no Brasileirão. Aliás, por falar em pensando no Brasileirão, o Fortaleza está pensando muito mais no Brasileirão do que na Copa do Brasil agora. Com certeza. Ô Martim, falando ainda em esse jogo, Fortaleza e Galo, Galo Carijó, Atlético Mineiro, você tem as constituições dos treinadores para hoje? João Augusto, vamos lá, vamos começar falando vamos começar falando aqui do Fortaleza. O Fortaleza vai com o Marcelo Bueck, que é o goleirão, Daniel Guedes, Jussa, Tite, Edinho, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Bruno Melo, David, Wellington Paulista e o Romarinho ficou aí para entrar no meio do período do jogo aí. Já o Atlético Mineiro, João Augusto, para a gente ter uma ideia de como esse Atlético é realmente o Galo Vingador, não poupou ninguém. Tem aí o Everson, só o Felipe Jonathan que vai estar fora, que já jogou para o outro clube, não pode jogar. O Hever vem para o lugar dele junto com o Júnior Alonso no miolo de zaga. Pela direita, Guga, porque o Mariano continua machucado, não pode jogar. Tem o Guilherme Arana, que esse é pedra forte na equipe do Atlético Mineiro. No meio campo, Jair e o Tietê. Lá na frente, Zaratio e Nátio jogando e Keno e Hulk um pouco mais adiantado. É o time que o Atlético Mineiro tem, para mim, hoje é tão bom quanto o Flamengo. Ele vence o jogo. Você pode observar hoje, tem o retorno do Hever, o Natan Silva, né? Ele já jogou para o Atlético de Goiás. Tem também o Tietê, o Alain, no jogo, ele foi suspenso, né? Mas tá aí, bomba, né? Vem osso duro para cima do Fortaleza, o Galo Carijó. Marcos Salomão, vamos copiar aqui nosso comandante, o Rafael Zayat. Vamos aqui agora aos placares. Fala para nós, Flamengo e Atlético Paranaense. Como é que vai ficar? Quem vai vencer? Eu vou ficar, nessa vez, eu vou ficar em cima do muro, João. Vamos para outro empate, 1-1. 1-1. Martinho. Ô, João Augusto, eu vou dar uma fezinha no Furacão. O Furacão 2-1. Puxa vida, eu tô aqui dando uma de Paulo Júnior aqui agora. eu vou colocar aqui. Eu vou de Flamengo. 2-1 Flamengo. Giovano, o que dá? 2-2. 2-2 e vai para os pênaltis. Giovano, tá aí. É o mais lógico, para ser sincero. Agora, Martinho, tá aí. Fortaleza e o Galo. Fortaleza e o Atlético Mineiro. João, hoje eu vou do contra também. Fortaleza 1-0, mas não classifica, né? Salomão. Eu já vou fazer ao contrário do Martinho. 3-0 para o Atlético Mineiro. Puxa vida, foi lá em cima. Eu vou colocar aqui 2-1 pro Galo, 2-1 pro Atlético Mineiro. Giovana. Eu acho que eu vou de... Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou 2-1 Galo. 2-1 Galo? 2-1 Galo. Aí todo mundo aqui da bancada que tá na esperança do Atlético, né? Hoje eu tô com a macaca hoje. Vamos aguardar nesses dois jogaços que acontecem aí pela Copa do Brasil. Jogos da volta, né? Na fase semifinal. Flamengo e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Mineiro. E amanhã nós estaremos comentando aí todos os detalhes, Martinho. Não, eu só
Estamos terminando já? Sim. Então só queria mandar um abraço pro Flávio Nasser, né, que fez aniversário ontem. Um grande abraço, ele que é um amante aí da Sociedade Esportiva Guaxupé. Tá um pouco atrasado, viu, Flavão? Mas desculpa a gente aí. Fica um grande abraço, parabéns e tamo junto. Grande abraço ao Flávio Nasser, né? Esse aí conhece, flamenguista. Tá aí, camisa do Flamengo, tá torcendo hoje para o Flamengo diante do Furacão, Marcão. O meu palpite é fatal, mas fazer o quê, né? Cada um torce do jeito que quer. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez aí a Giovana Trajano, né? Aí na nossa parte técnica também comentando. Panorama vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.